Olá todo mundo, vamos falar mais um pouquinho de física, né? Mais um vídeo meu aqui que eu tô postando. E dessa vez, né, um estilo de vídeo que eu não posto há muito tempo aqui no canal, que são os vídeos da programação normal, né? Ou seja, vídeos que não fazem parte daqueles cursos que eu posto, né, com uma certa frequência aqui no canal, mas são vídeos técnicos, né? A última vez que eu fiz um vídeo desse estilo foi lá em 2020, se não me engano, que foi da dedução das equações de Maxwell. De lá para cá, os únicos vídeos técnicos que eu tenho postado aqui no canal são vídeos de cursos, né? Como, por exemplo, os que eu postei de mecânica quântica e eletromagnetismo, e o que eu vou postar agora, em janeiro de 2023, que é o de mecânica estatística, né? Mas bom, né, vamos voltar aqui, né, pelo menos com algum vídeo técnico, com uma pegada mais técnica, porque eu acho que dá pra gente discutir bastante coisa, né, aprender bastante coisa, né, além dos vídeos dos cursos, né, com alguns vídeos assim, né, mais esporádicos. Então eu gostaria de discutir aqui com vocês um problema muito conhecido na física, né, um problema muito antigo também, de muito interesse, que é o problema da braquistócrona, ok? O problema da braquistócrona, né, esse nome daqui, né, eu vou explicar o que significa esse nome, mas basicamente, né, o problema da braquistócrona é o problema de determinar qual que é a curva mais rápida entre dois pontos. Então a ideia do problema é a seguinte, né, eu tenho um corpo qualquer de massa m e ele vai se movimentar, né, dado a força da gravidade, ok? Ele vai se movimentar saindo de um ponto inicial, né, que é onde ele começa, claro, e indo até um ponto final. Aí a pergunta é, levando em consideração que ele vai andar em cima de um certo caminho, que vai ser descrito por uma curva, que eu estou colocando aqui em verde, uma pergunta natural que surge é, qual é essa curva em verde, né? Como é a expressão matemática dela, né, que vai fazer com que essa curva seja a curva que minimiza o tempo de deslocamento desse corpo saindo desse ponto inicial e indo desse ponto final. Ou seja, dentre as infinitas curvas que eu poderia pensar indo, né, saindo do ponto inicial até o ponto final, né, que esse corpo vai se movimentar em cima dela, qual é a curva que vai minimizar o tempo que esse corpo de massa m vai se movimentar, dado que ele está se movimentando devido à ação da força gravitacional, né? Esse é o problema da braquistócrona, né? Inclusive, o próprio nome braquistócrona tem essa conotação, tem essa ideia do problema, né? A primeira parte aqui, né, vem do grego, né? Na verdade, as duas partes do nome vêm do grego, né? A primeira, que é braquisto, que significa o mais curto, e crona, vem de cronos, né, que significa tempo. Então, né, para vocês verem que não é só de física que vive o Física, certo? Aqui também tem cultura da etimologia das palavras. Então, né, enfim, vamos resolver esse problema daqui, porque esse é um problema que, naturalmente, quando a gente bate o olho nele, já dá para ver que ele tem bastante interesse físico, né? Problemas de maximização ou minimização são muito importantes na física e na matemática como um todo, ok? E aqui a gente tem um problema básico de mecânica, né? Realmente que é, né, a partir da dinâmica básica, leis de Newton, como é que a gente faz para poder determinar a curva mais rápida. Esse problema ele é particularmente interessante porque ele é o primeiro contexto na física que a gente entra em contato com cálculo variacional, que é um contexto que eu imagino que nem todo mundo que acompanha o meu canal talvez já tenha visto com um pouco mais de calma, né? Como esse é o primeiro contexto normalmente, né? O problema da braquistócrona é o primeiro contexto que aparece um princípio variacional, né? Um cálculo variacional, ele vai ser interessante para a gente discutir um pouquinho essas ideias do cálculo variacional, e isso pode ser muito útil, principalmente para você que está na primeira metade da graduação em física, da segunda metade também, mas eu acredito que quem está na segunda metade já vai ter visto esse problema ou alguma coisa semelhante. Okay? E também, só para deixar claro, a ideia de cálculo variacional ela é muito importante em diversas áreas na física, principalmente a área de teoria de campos e relatividade. Então, se você pretende seguir para uma dessas áreas, as ideias principais de cálculo variacional você tem que ter. E, por conta disso, né, tá aqui um ótimo problema, né, muito importante fisicamente falando, né, cheio de importância histórica, e também um problema que vai ter aqui algumas técnicas que vão ajudar a gente, né, dependendo da trajetória que cada um for seguir. Mas, bom, né, vamos lá. Levando em consideração que a gente vai resolver um problema de mecânica, né, porque, querendo ou não, né, a curva mais rápida entre dois pontos, a dinâmica de um sistema físico qualquer, dada a ação de uma força e dado que o corpo tem massa m, é dado pela segunda lei de Newton. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é escolher um sistema de coordenadas para a gente poder resolver o nosso problema. No meu sistema de coordenadas eu vou usar o y direcionado para baixo. Por quê? Porque o movimento da bolinha ao longo da sua trajetória vai ser na direção y para baixo. Então olha só, se a gente fala que o corpo começa nesse ponto e termina em um ponto qualquer aqui, no meio, né, desse plano cartesiano, você deve concordar comigo que a bolinha, né, o corpo aqui que vai estar se movimentando para x positivo e para y positivo. Por isso que eu estou orientando o y aqui, tá? Só para que o movimento seja sempre de forma a aumentar x e aumentar y, mas não precisava, ok? Vocês podem fazer com o eixo tradicional, com o y apontando para cima. Eu estou escolhendo o y apontando para baixo por uma conveniência minha, e é muito comum nesse tipo de problema a gente acabar fazendo essa escolha, ok? Então, o que eu vou fazer aqui vai ser o seguinte, ó, imagine que essa daqui é a curva
que minimiza o tempo, ok? Eu fiz uma curva genérica aqui, desenhei uma curva qualquer, ok? E vamos supor que essa é a curva mais rápida, né? Por que eu estou fazendo isso? É muito comum na física a gente fazer um desenho, supor que esse desenho corresponde à solução e fazer a matemática em cima dessa solução para obter as condições de solução, ok? E vai ser isso que eu vou fazer. Então vamos supor que essa curva daqui, independente de qual seja, ok? Eu não sei ainda qual que é a função dela, né? Ou qual que é a expressão matemática, como é que ela pode ser escrita na forma paramétrica, não sei. Eu só sei que imagine que, né, do ponto de vista qualitativo, essa seja a curva que minimiza o tempo aqui, né, que uma bolinha colocada aqui em cima vai descrever, ok? Uma coisa importante, né, obviamente eu coloquei o ponto inicial aqui na origem do sistema de coordenadas porque facilita, ok? Não precisava, mas facilita. E aqui também, só para poder deixar claro, eu vou colocar aqui, né, esse cara num ponto xf e num ponto YF. Então vamos lá, se o nosso problema é determinar a curva mais rápida entre dois pontos, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que descrever quanto é que vai ser o tempo que vai demorar para uma bolinha sendo colocada no ponto inicial chegar até o ponto final. Por quê? Porque o que caracteriza essa minha curva é o fato de que o tempo é o menor possível, né? O menor tempo entre esses dois pontos. Então, para eu caracterizar essa curva, eu tenho que, de alguma forma, escrever qual que é o tempo que um corpo demora para sair do ponto inicial até o ponto final e, de alguma forma, colocar fisicamente a condição de que esse tempo tem que ser o menor de todos. Então, o primeiro passo é, vamos determinar qual que é esse tempo. Como é que a gente faz para determinar esse tempo? Seria muito mais fácil calcular esse tempo se a velocidade da bolinha ao longo de toda a sua trajetória fosse constante. Por quê? Porque se a velocidade fosse constante, o que a gente ia fazer? Se a velocidade é constante, d é igual a vt, então, por consequência, né, o tempo que ia demorar seria o quê? A distância que ele percorreu, dividido pela velocidade, que seria constante. E aí mataria o problema. Né? Porém, como aqui, né, a gente tem uma curva inclinada, né, a gente sabe que a velocidade vai variar o tempo inteiro. Então, qual que é uma forma natural da gente calcular o tempo que demora? A gente pode fazer o seguinte, né, vamos picotar, né, esse aqui é um procedimento padrão, né, vamos picotar o caminho aqui, a nossa trajetória, em infinitos pedacinhos infinitesimais. Cada um desses pedaços infinitesimais vai ter um certo tamanho que eu vou chamar de dl, ok? Por que eu estou fazendo assim? Porque como esses caras são infinitesimais, né, não dá tempo da velocidade variar nesse pequeno intervalo. Né? Os pedaços são tão pequenininhos que nesse trecho muito pequenininho a velocidade ela é constante. Se a velocidade é constante, vale a relação de que d é igual a vt. No caso, o d é o dl, né, o v é a velocidade, né, da bolinha nesse trecho, ok? Vezes um certo tempo dt, que é o tempo infinitesimal que demora naquele trecho. Ok? Então, consequentemente, a gente tem que dt vai ser igual a dl dividido por v, ok? E, né, se eu estou querendo saber qual que vai ser o tempo total ao longo dessa trajetória, o que a gente faz? Soma os tempos que demoram em cada um desses trechinhos. Então, aqui a gente vai ter que fazer uma integral, né, desse dl sobre v em toda a nossa trajetória, né, do ponto inicial até o ponto final. A partir dessa expressão daqui, a gente já consegue meio que vislumbrar um certo caminho, né, para que a gente consiga determinar qual que é essa curva mais rápida. Por quê? Porque, olha só, né, aqui eu tenho o tempo. Então, em algum momento, eu vou ter que colocar a condição de que ele é o menor possível. Ok? Então, do lado esquerdo é igualdade, beleza, eu estou calculando o tempo para depois colocar essa condição. No lado direito, olha só, aqui aparece dl. O dl ele é um pedaço infinitesimal dessa curva. Então, o dl carrega informação da curva. Então, significa que se a gente conseguir escrever esse cara daqui de uma forma um pouco mais conveniente, de uma forma um pouco mais aberta, né, que permita com que a gente trabalhe matematicamente, a gente, né, tem pelo menos uma expectativa de que, ao colocar a condição de que esse cara seja o menor possível, a gente vai ter uma condição quanto à parte dentro da integral, né, quanto ao integrando, que passa exatamente a informação da curva. Então aqui o que a gente tem que fazer basicamente são duas coisas. Né? Eu tenho que escrever esse dl, primeiramente, de uma maneira mais conveniente, né, para que a gente possa tratar matematicamente essa curva, e depois, né, a gente também tem que determinar quem que é esse v. Vamos começar determinando quem que é o v, porque o v é mais simples, ok? Por quê? Porque esse v ele é determinado por conservação de energia. O corpo que vai ser colocado aqui, ele não está se movimentando somente devido à ação de uma força gravitacional? Então, como a força que está atuando sobre ele é uma força conservativa, aqui a gente tem um típico problema de conservação de energia. Né? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem que meio de mv quadrado, né, vai ter que ser igual a mgh, no caso aqui mgy. Ou seja, se eu quero saber qual que é a velocidade da bolinha, quando ela está em um certo y genérico, o que eu tenho que fazer? Olha, quando ela começou aqui, o y dela era igual a zero, né, e a velocidade era igual a zero, então a energia total era igual a zero. A energia total no início era igual a zero. No final, qual que vai ser a energia? Bom, no final, que é na verdade num y genérico, né, não no final, mas em um ponto qualquer da trajetória, qual que vai ser a energia desse cara? Vai ser meio de mv quadrado mais energia potencial. Energia potencial vai ser o quê? Aqui no caso vai ser menos
mgy. Por que esse menos daqui? Esse menos é pelo fato de eu ter orientado o y para baixo, tá? Seria mgy se a gente tivesse orientado, como seria o padrão, o eixo para cima. Okay? Uma forma de sempre você saber se aqui é positivo ou negativo, pensa o seguinte, a energia potencial, a força relacionada à energia potencial, ela sempre aponta para a região em que o potencial reduz. Então, olha só, a força gravitacional está apontando para baixo. Então, quanto mais para baixo eu for, menor tem que ser a minha energia potencial. Quanto mais para baixo eu vou, mais eu aumento esse y. Então, eu tenho que colocar esse menos aqui na frente para que esse cara fique cada vez mais negativo, significando que está reduzindo cada vez menos. Né? Cada vez mais, no caso. Mas, enfim, né, igualando a energia final com a energia inicial, a gente chega nessa condição daqui, que é uma condição bem natural, né, quando a gente estuda queda livre. Okay? Mas, enfim, né, então essa daqui vai ser a condição que a gente vai determinar a velocidade. Então, a velocidade da bolinha em um ponto y da trajetória, né, determinada pela coordenada y, a trajetória vai ser o quê? A velocidade vai ser, olha só, m vai cortar com m, né, deixa eu colocar aqui outra cor, então m vai cortar com m, e o que a gente vai chegar aqui é que a velocidade vai ser raiz de 2gy. Então, tá aqui, e por consequência, o t, né, o tempo que a bolinha, né, que o nosso corpo de massa m vai demorar para poder percorrer essa trajetória, vai ser igual ao quê? Vai ser integral de dl, né, dividido por raiz de 2gy. Então, está aqui a nossa primeira parte. A segunda parte, como eu comentei, é a gente escrever o dl de uma maneira mais conveniente. Okay? Como é que a gente vai escrever o dl de uma maneira mais conveniente? Levando em consideração que a gente escolheu um sistema de coordenadas, é interessante, e né, não só interessante, mas extremamente conveniente, a gente escrever o dl em termos do sistema de coordenadas que a gente está utilizando. A gente está utilizando aqui o sistema de coordenadas cartesiano. Então, como é que a gente pode escrever esse dl? Esse dl daqui pode ser escrito como sendo raiz de dx2 mais dy2, certo? Aqui por uma questão de Pitágoras mesmo, né? Cada dl daqui, ele tem um dx e um dy, né? Que for fazendo Pitágoras, a gente tem a relação entre esses caras aqui. Então, na prática, aqui eu tenho raiz de dx2 mais dy2. Ok? E está aqui a nossa expressão. Né? Obviamente, eu não vou deixar dessa forma. Por quê? Porque aqui eu tenho duas diferenciais. Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode fazer duas coisas. Né? A gente pode fatorar dessa raiz quadrada um dx2 ou fatorar um dy2. Okay? Quando eu fizer isso, eu vou ter aquela expressão tipo do comprimento de arco. Okay? O que eu estou querendo dizer é que é o seguinte. Imagina que eu fatore dx quadrado. Então, vai ficar a raiz de dx quadrado que multiplica 1 mais dy dx ao quadrado. Esse cara daqui sai da integral, fica aqui como, sai da raiz, perdão, fica como dx. Então aqui a gente fica com uma expressão em que aqui é a derivada de y com relação a x. Essa seria a primeira possibilidade. A segunda possibilidade seria fatorar o dy quadrado. Ia ficar dy quadrado, aqui ia ficar um 1 mais dx dy ao quadrado. Okay? Então, seriam as duas possibilidades. Aqui seria o equivalente a um x' de y. Okay? Qual que é a diferença da gente fatorar o dx2 ou dy2? A única diferença da gente fazer de um jeito ou de outro é a forma como a gente vai estar encarando essa curva. Okay? Quando a gente faz isso, a gente vai estar tratando essa expressão da curva como sendo uma função. A gente pode escrever ela como sendo uma função y de x ou como sendo uma função x de y. Isso é que eu acho que ninguém deve ter dificuldade de perceber. E a gente consegue garantir aqui, né, que dá para escrever essa curva como sendo uma função y de x ou x de y, porque, vamos lá, se a gente restringe aqui a nossa região do plano cartesiano, né, para 0 até xf e de 0 até yf, a gente consegue garantir que essa curva daqui pode ser descrita por uma função bijetiva, né, no caso sobrejetiva e injetiva, se a gente restringe domínio e contradomínio a essas regiões aqui de 0 até xf e 0 até yf. Né? Porque de uma maneira... Eu estou falando isso por quê? Porque de uma maneira geral, nem toda curva no plano cartesiano pode ser escrita em termos de funções. Às vezes só um trecho dela pode ser escrito, às vezes só pode ser escrito como sendo um y de x, mas não um x de y, porque a função não é injetiva, enfim. Pela cara dessa função, né, a gente não espera, né, na verdade a gente espera que a curva que minimiza não vai ter lombadas assim, certo? A gente não espera que ela vai ter alguns trechos verticais, né, então a gente espera que tanto uma função y de x quanto uma função x de y, né, consiga, né, dar conta de resolver qual que vai ser a cara dessa função. É, né, uma função bijetiva, então a gente consegue fazer a inversão numa boa, sendo função e tudo certo. Né? Na prática, quando a gente fatora o dx2 ou o dy2, a gente está fazendo essa escolha. Eu vou tratar essa minha curva como sendo uma função y de x ou x de y. No ponto de vista matemático, é equivalente. Um é a função inversa do outro na prática. Né? Porém, faz uma diferença quando a gente for colocar a condição de que esse t tem que ser mínimo. Né? Se eu faço esse procedimento, né? Se eu trato a minha função como sendo uma função, a minha curva como sendo uma função y de x
ou se eu trato a minha curva como sendo uma função x de y, isso dá uma diferença no final. Como é que eu sei que vai dar uma diferença, ou pelo menos como é que eu tenho um indicativo de que vai dar essa diferença? Porque agora, nesse momento, eu não consigo deixar claro por que uma opção fica mais fácil do que a outra. Mas o que torna ser mais fácil de um jeito do que de outro é essa parcela aqui de baixo. Okay? Perceba que aqui a gente tem um y aqui nessa nossa integral. Ok, raiz de y, mas a gente tem a variável y. Levando em consideração que a gente tem a variável y, é mais conveniente, que eu já vou adiantar, mas é mais conveniente escrever como sendo uma função x de y. Se tivesse aparecido aqui a variável x ao invés da variável y, eu teria falado que seria mais conveniente escrever dessa forma daqui. Então, o critério aqui que facilita o desenvolvimento é: trate a variável que apareceu, o eixo que apareceu, seja horizontal, seja vertical, como sendo a variável independente da função. Ou seja, trate aqui essa nossa curva como sendo descrita por uma função x de y e não y de x. Ok? Vai ficar mais claro mais para frente, vai ficar bem claro porque que é mais fácil tratar a variável que aparece aqui como a variável independente, o eixo como a variável independente, vai ficar bem mais fácil, mas é porque nesse momento não dá para explicar 100%. Ok? Mas enfim, dado isso daqui, já que eu vou tratar o y como minha variável independente, essa minha expressão vai ser integrada em y. Como ela vai ser integrada em y, porque o y é uma variável independente, eu vou fatorar daqui de cima eu vou, no caso, colocar em evidência dy², e aí, por consequência, essa nossa expressão, ou seja, o tempo aqui vai ser o quê? Vai ser integral de raiz de 1 menos, no caso aqui, 1 mais x' quadrado, e lembrando, aqui por linha, x', eu tô me referindo à derivada de x com relação a y, ok? Dividido por raiz de 2g y dy. Então essa daqui é a nossa expressão de quanto tempo demora. Aqui no caso, como está sendo feita a integração em y, aqui vai ser de 0 até o y final. Então essa expressão daqui é a expressão que quantifica o tempo que um corpo aqui de massa m demoraria para poder sair desse ponto inicial e desse ponto final, descrevendo o movimento ao longo de uma curva descrita aqui por essa função x. Lembrando, esse x daqui é um x de y, que corresponde exatamente à trajetória. Então, dado uma trajetória que você escreve como sendo uma função x de y, essa função aqui te passa qual que é o tempo que vai demorar para essa trajetória. Então, o que a gente tem que fazer aqui agora é aplicar o nosso problema realmente de minimização. Dado que esse aqui é o tempo para qualquer curva, qual que é a curva mais rápida? Ou seja, qual é o x de y que eu tenho que colocar aqui para que esse tempo seja o menor possível? Para que a gente possa obter essa nossa solução da braquistócrona, eu vou escrever essa nossa expressão daqui de um jeito simplificado, só para poder enxugar um pouquinho e ficar mais limpo, realmente, a expressão. Então é o seguinte, vamos lá, o tempo que demora para essa trajetória, ele vai ser o quê? Vai ser integral de 0 até yf. Em vez de escrever esse integrando todo, eu vou escrever esse cara como sendo uma função de x' e de y. Se vocês forem reparar, o integrando, ele realmente é uma função de x' e de y. Então eu estou condensando esse cara daqui e escrevendo ele dessa forma só para poder ficar mais fácil, ok? Para poder ficar mais simples a escrita. Então esse daqui é o nosso problema de uma maneira um pouco mais enxugada. E o que a gente está querendo saber é qual é a condição que faz com que esse cara seja o menor possível. Vamos lá, escrevendo dessa forma daqui, a gente pode ver o tempo como sendo um objeto que nós chamamos de funcional linear. Como assim? A gente pode pensar no tempo como sendo, nessa expressão daqui, como sendo uma função de funções. Então, olha só, aqui vai ficar claro o que eu estou querendo dizer. Imagina que eu tenho uma função f qualquer, uma função f de x, okay, que vai me retornar um valor real qualquer. Essa função f de x ela é uma função que pega números reais, que são os parâmetros independentes, a variável x, e te retorna, por exemplo, um número real. Se vocês forem reparar, esse tempo daqui que demora para o corpo descrever essa trajetória, uma trajetória qualquer, a partir de um ponto inicial e um ponto final, se vocês repararem, como é que esse cara daqui funciona? Esse cara daqui funciona o seguinte, olha, coloca nessa expressão uma certa função, que é a função que descreve a curva. O que essa expressão daqui faz ela pega essa função que você passou, e ela te retorna um número. Então esse cara daqui é como se fosse uma função, só que em vez de você colocar um número real e ele te retorna outro número, você coloca uma função x de y e ele te retorna um valor. Esse valor tem qual interpretação? O tempo que o corpo demora para poder descrever essa trajetória. Então esse cara daqui é uma função de funções e o nome que a gente dá para isso é de um funcional linear, ok? Um objeto que pega funções e retorna números. Se o tempo aqui fosse uma função,
seria muito fácil pegar a condição de minimização. Porque se esse t fosse uma função, dado que ele é uma função de x, por exemplo, o que a gente teria que fazer? dt dx é igual a zero. Por quê? Porque a gente sabe que dt dx é igual a zero significa que é um ponto em que a derivada é igual a zero, né? A reta tangente ao gráfico seria zero, o que significa que é um ponto de mínimo ou um ponto de máximo. Como a gente sabe que nesses problemas daqui dá para você pegar curvas que demoram infinitamente para o corpo sair de um ponto até o outro, né? Ou seja, pega uma curva que seja assim, ó, reto e reto. Vai demorar um tempo infinito. Então, se eu conseguir uma condição, né, de extremização, né, do tempo, eu sei que vai ter que ser um tempo mínimo, porque tempo máximo não existe. Você sempre consegue pegar um tempo maior, um tempo cada vez maior. Mas tempo mínimo não. Tem que existir um tempo mínimo ali. Então, o que eu gostaria de fazer é algo dessa forma para essa expressão. Mas eu não posso simplesmente chegar, derivar e igualar a zero. Por quê? Porque esse cara aqui não é uma função. O que significa derivar um parâmetro com relação a uma função? Porque a variável independente aqui é uma função. Então, na prática, o que a gente está buscando é o análogo a derivar e igualar a zero aqui, para que a gente possa determinar qual que é a condição que minimiza esse tempo. E é aí que entra o cálculo variacional. A ideia principal que a gente usa aqui é a seguinte, né? Deixa eu desenhar uma função genérica qualquer, porque vai ficar mais fácil de se perceber o que significa um ponto, né, a condição de minimização no ponto de vista mais fundamental. Imagina que esse cara daqui seja a função que a gente está analisando, né, uma função f de x, que, evidentemente, tem um ponto de mínimo, que é esse cara daqui. Okay? O que significa esse ponto daqui ser um ponto de mínimo? Né? Então, vamos lá, imagine que esse cara daqui é o ponto x, que minimiza. Eu vou até colocar aqui, ó, x mínimo, e esse cara daqui é exatamente o nosso f de x, do x mínimo. O que significa esse ponto ser o ponto de mínimo da função? Significa que, se eu pego esse valor x mínimo, e eu somo ou subtraio, ou seja, se eu vario o parâmetro que minimiza a minha função em primeira ordem, ou seja, se eu vario infinitesimalmente, então a minha função não varia. Isso é fácil de entender pelo seguinte, se eu vario o meu parâmetro independente de maneira infinitesimal, ou seja, se eu vario ele em primeira ordem, né, eu sei que a variação da minha função, ou seja, eu sei que aqui o nosso f de xm mais ou menos delta xm, esse cara daqui vai ter que ser igual ao quê? Esse cara daqui vai ter que ser igual ao f de xm mais derivada da função f em xm, né? E aqui, no caso, né, mais ou menos delta xm, porque lembrando, né, que eu posso estar variando positivamente ou negativamente. Né? E aqui, né, aqui a gente pode pensar em uma expansão em série de Taylor, né? Enfim, aqui teria derivada segunda dividido por 2, xm, aqui teria o nosso delta xm ao quadrado, por aí vai. Se essa minha variação ela é infinitesimal, ela é em primeira ordem, né, esses caras daqui são variações de segunda ordem, todos eles são zero. Se o ponto que a gente está analisando é um ponto exatamente que a derivada é igual a zero, porque é um ponto mínimo, quanto é que vale a derivada? Vale zero, né, como eu acabei de falar. Ou seja, se eu vario o parâmetro independente da minha função infinitesimalmente em torno do ponto que essa função ela é minimizada, a minha função não modifica o valor. Essa é a forma mais fundamental de se entender um ponto de mínimo ou um ponto de máximo. Né? Isso vale tanto para um ponto mínimo, um ponto de máximo ou um ponto de inflexão. Okay? Sempre que a derivada for igual a zero em algum ponto, necessariamente, se você varia a coordenada daquele ponto infinitesimalmente, a sua função não vai variar. Por quê? Porque é um ponto de extremo. Isso caracteriza um ponto de extremo. E é essa a condição que a gente vai colocar aqui. A condição que a gente vai colocar aqui é, olha, suponha que esse x daqui é o x que minimiza o tempo, ok? É o x da minha solução. Se esse x minimiza o tempo da minha trajetória, então se eu pegar essa função x, né, e variar ela infinitesimalmente, eu já vou discutir o que significa isso, né, mas enfim, se eu vario esse cara um pouquinho, pego uma modificação infinitesimal da minha curva, então o tempo que tem que demorar tem que ser o mesmo, porque é uma variação em primeira ordem, e dado que é um ponto de extremo, no caso um ponto de mínimo, variações em primeira ordem não alteram o valor da minha função, nesse caso do meu funcional. Eu espero que tenha ficado claro, pelo menos para vocês, essa diferença, porque esse é o ponto fundamental que a gente vai utilizar para poder obter, certo? Sempre que você quer minimizar, maximizar, qualquer extremização na física, você precisa falar para o problema como é que você vai colocar essa condição de extremização. No caso aqui, né, a gente apela para essa questão, né, que é exatamente a maneira mais fundamental de se analisar uma extremização, porque essa forma daqui, né, de se esse cara é um ponto de extremo, então se eu vario o parâmetro infinitesimalmente, né, o valor da função ou do funcional não varia, essa é a maneira mais fundamental que a gente mais utiliza, né, nos problemas físicos para poder obter essas condições de extremização. Então, tenham em mente isso tem que ficar bem claro para vocês. Eu vou utilizar essa condição a partir de agora.
Dado isso, né, vamos escrever essa expressão aqui embaixo e vamos, né, colocar exatamente essa condição de minimização. Então, o tempo em função da curva x vai ser integral de 0 até yf de f de x' y dy. Então vamos lá, como é que a gente faz para colocar a condição de que esse cara daqui é mínimo? Primeira coisa que a gente faz é, vamos pegar a nossa função x de y e variá-la infinitesimalmente. Então a gente tem que fazer esse x de y virar um x de y mais delta x. Eu vou até colocar aqui como sendo um x mais delta x. Aí vem uma questão importante, né? Como é que é feito esse delta x? Porque, por exemplo, quando a gente tem uma função e a gente varia o parâmetro dessa função, é fácil. A gente soma e subtrai algum termo. É simplesmente um número. Então é fácil de fazer essa variação. Como é que seria somar uma variação infinitesimal de alguma função? Né? E também, um ponto que tem que deixar claro, essas variações daqui têm que ser arbitrárias. Da mesma forma que quando eu escrevo df dx igual a zero, esse dx ele é arbitrário, né? Ou seja, eu estou vendo como é que essa função varia com relação a x para variações arbitrárias de x, né? Ou seja, eu não estou falando que o x ele é necessariamente positivo, que ele é negativo, enfim, eu estou analisando uma variação arbitrária. Esse nosso ΔX tem que ser arbitrário. Como é que a gente faz para construir uma variação arbitrária infinitesimal de uma função? O que a gente pode fazer é o seguinte, né? A gente vai passar a escrever a nossa função x como sendo uma função x de y mais um epsilon vezes uma função que eu vou chamar aqui de eta. Se eu falo que essa função eta é arbitrária, ou seja, né, que todos os procedimentos que eu fizer aqui funcionam para qualquer função eta, né, de forma que esse epsilon daqui seja um valor infinitesimal, então essa expressão daqui é uma maneira natural de você variar infinitesimalmente, ou seja, variar em primeira ordem uma função, ok? De uma maneira completamente arbitrária, né? Essa variação ela é infinitesimal porque o epsilon é infinitesimal e ela é arbitrária porque esse eta pode ser qualquer função. A única condição que a gente coloca para o eta, né, e aqui no caso eu estou com outra vestimenta porque esse trecho do vídeo por alguma razão travou, então eu estou acrescentando ele aqui, né, depois que eu já gravei, é que o eta em y igual a zero tem que ser igual ao eta em y igual a yf e que tem que ser igual a zero. Essa é a única condição que a gente coloca. Por que a gente tem que colocar essa condição daqui quanto a essa função eta? A gente tem que colocar essa condição para a gente não esquecer do tipo de problema que a gente está mexendo, né? Que a gente está tratando matematicamente. Qual que é o problema que a gente está tratando? Qual que é a curva que minimiza o tempo entre um ponto inicial e um ponto final? Ou seja, né, dado aqui que eu tenho uma curva qualquer, né, qual que vai ser a curva que eu vou colocar aqui? O corpo que eu coloco aqui em cima demora o menor tempo possível para poder chegar aqui embaixo. Né? Quando eu acrescento esse termo daqui, colocando essa condição, eu faço com que todos os pontos da trajetória podem variar quando eu vario infinitesimalmente essa curva x, menos o ponto inicial e final. Então, por exemplo, uma possibilidade, né, dessa curva modificada seria essa daqui, ó. Por exemplo, pega essa curva daqui de azul. Essa curva de azul ela pode ser vista como sendo a curva que minimiza, modificada infinitesimalmente. Porém, perceba, né, se eu não modifico as extremidades, que é exatamente essa condição, eu continuo com o mesmo problema, que é uma curva que liga um ponto inicial e um ponto final. Né? Então, isso é bom deixar claro, né? Essa condição que a gente coloca para o eta é uma condição que faz com que, mesmo a gente fazendo essa variação, o nosso problema matematicamente seja o mesmo. Né? O nosso problema vai continuar consistindo de vamos analisar curvas que saiam de um ponto e vão até um outro ponto, né, um ponto inicial até um ponto final, e vamos analisar qual é a curva que demora o menor tempo possível. Mas eu continuo com esse problema, que é de começar e terminar no mesmo ponto. Eu estou variando só a trajetória no meio do caminho, né, que de fato é o que a gente espera, dado o tipo de problema que a gente está tratando. Se esse cara daqui, se essa função x é a função que minimiza o tempo, então se eu calculo o tempo na função x ou nessa função daqui, tem que dar o mesmo valor. Necessariamente. Essa é a condição de ser um ponto extremo, ok? Então, né, dado que o tempo para essa curva daqui tem que ser o mesmo que para essa daqui, né, na situação em que o x de y for a nossa curva que minimiza o tempo, vamos escrever essa condição. Quanto é que vai ser o t de x mais um epsilon eta? Esse cara daqui vai ser igual a uma integral de f de x'. Quanto é que vai ser x'? Vai ser, né, o novo x' vai ser x' mais epsilon eta' de y, que é a nossa variável independente, dy, ok? Esse cara daqui, ele tem que ser igual à integral de f de x' y dy. Quando eu coloco essa condição daqui, essa expressão, deixa eu até colocar aqui
né, com preto. Essa expressão aqui é a expressão que sintetiza o fato de que esse x, né, de que a função x que eu estou colocando aqui, ela vai ser um ponto de mínimo. Ok, na verdade um ponto de extremo, mas nesse caso a gente sabe que é mínimo e não de máximo, por exemplo. Então vamos desenvolver essa expressão. Né, vamos lá, esse cara daqui, né, a gente consegue abrir. Aqui não é infinitesimal? Então esse f, expandindo em série, eu consigo escrever ele como sendo um f de x' e y mais derivada de f com relação a x'. É importante deixar claro que aqui é uma derivada parcial, pelo fato de que essa função f depende tanto de x' quanto de y, ok? Então aqui tem que ser uma derivada parcial, vezes aqui a nossa variação, né? Ou seja, epsilon, eta, linha, ok? E só, né? Percebam, esse cara daqui é a expansão em primeira ordem desse cara. E eu só preciso expandir em primeira ordem, por quê? Porque esse epsilon é infinitesimal. Se ele é infinitesimal, qualquer coisa do tipo epsilon quadrado é zero, porque a gente está pegando o caso, né, só de variações em primeira ordem. Esse cara daqui, né, claro, está tudo aqui dentro da integral, então está tudo aqui dentro da integral, dy. Esse cara daqui tem que ser igual à integral de f de x' y dy. Claro que tem os limites de integração, eu não estou escrevendo aqui. Aí olha só, aqui a gente tem integral de uma soma, eu posso escrever esse cara daqui como sendo soma das integrais. Então eu posso colocar esse cara daqui como sendo integral de f dy mais integral desse cara daqui dy, ok? E, por consequência, esse cara daqui de um lado vai cortar com o outro, porque a gente tem o mesmo termo. Então, a condição que a gente tem aqui é que integral, aqui no caso vou até voltar aos limites de integração, de 0 até yf, de derivada de f com relação a x', epsilon, eta, linha, dy é igual a 0. A gente consegue mexer nessa expressão um pouquinho mais, né, para que ela fique um pouco mais agradável da gente trabalhar matematicamente, que a gente pode fazer aqui uma integração por partes, né? Pelo seguinte, vamos colocar esse epsilon aqui do lado de fora, ok? Aqui a gente tem primeiro derivada do segundo. Então a gente pode fazer aqui uma regra do produto, né? Ou seja, essa expressão daqui ela vai ser epsilon. Olha só, aqui vai ficar então uma integral de 0 até yf de quê? Né? Primeiro, derivada total. Então, derivada com relação a y de df dx' eta, que é a derivada total. Agora, menos de 0 até yf, derivada com relação a x, só do primeiro termo. Então, fazendo aqui uma integração por partes, simples, ok? A gente pega essa expressão daqui, que é mais agradável, né? Ela é melhor matematicamente de ser escrita. Levando em conta que esse epsilon daqui é uma constante positiva, né, maior que zero, mas é infinitesimal, enfim, esse epsilon daqui ele nunca é zero, né? Se esse cara daqui é igual a zero, essa expressão eu posso tirar o epsilon, eu tenho a condição de que essa integral tem que ser igual a zero. Okay? Agora, olha só, aqui a gente tem integral com relação a y de uma derivada total. Então, quanto é que vale esse cara? Esse cara daqui vale del f, del x' eta, avaliado nos limites de integração. Os limites de integração vão ser em y igual a zero e y igual a yf. Agora, a função eta não obedece àquela condição de que nas extremidades ela tem que ser zero? Ou seja, né, eu não falei lá em cima que eta em y igual a zero e em y igual a yf, a gente não comentou que esse cara tem que ser igual a zero para que a gente continue com problemas de um corpo saindo de um ponto inicial até um ponto final, para que a gente não modifique isso? Agora, olha só, aqui está falando para a gente avaliar, né, um objeto vezes a função eta exatamente nesses limites. Se a função eta nas extremidades dessa nossa curva é igual a zero, quanto é que vai ser esse cara daqui? Esse cara daqui vai ter que ser igual a zero. Então, a condição que a gente acaba de chegar, né, e aqui é derivada com relação a y, não com relação a x, ok? Vai ser integral de 0 até yf de derivada com relação a y de del f del x' eta dy é igual a zero. Agora, olha só, né? Esse cara daqui, essa integral, ela tem que ser igual a zero para qualquer eta que eu coloco aqui. Lembrando, esse eta é uma variação arbitrária. Se essa expressão tem que ser igual a zero para qualquer eta, a única forma dessa expressão ser sempre igual a zero é se essa parcela daqui for sempre igual a zero. Então, a condição que minimiza o tempo, né, para a gente vai ser o quê? Derivada com relação a y de del f del x' é igual a zero. Então, essa daqui é a expressão que a gente tem que aplicar para aquele cara que aparece no integrando do tempo, para que a gente obtenha exatamente, né, qual que vai ser a curva que minimiza. Se vocês forem se lembrar, vamos voltar lá em cima. Quanto é que é esse nosso f? Esse nosso f daqui ele é raiz de 1 mais x' quadrado dividido por raiz de 2g y. E um ponto aqui importante. Lembra que eu comentei com vocês que nessa parte daqui de cima a gente poderia ter escrito a nossa função como sendo x de y
ou y de x? E aí eu comentei que era mais fácil quando o y é tratado como variável independente e tudo, e por conta disso valia mais a pena esse cara daqui. Qual que seria o ponto que a gente verificaria isso com mais calma? O momento que a gente iria, né, verificar isso é nessa parcela daqui, ó. Reparem que se eu tivesse escrito a minha função como sendo uma função de y, como sendo y de x e não x de y, essa nossa expressão daqui seria uma integral de 0 até xf de um f de y' y integrado em x, essa seria a diferença. Apareceria o y' no fator que está relacionado com dl, ok? Apareceria o y como função por conta de aparecer o y mesmo, ok? E dx. Qual que é a diferença? A diferença é que, percebam, a gente não varia infinitesimalmente o parâmetro que a gente coloca na integral. Se a gente escreve dessa forma, como sendo uma função x de y, eu estou variando o parâmetro x, então o y não modifica. Então as variações que eu faço aqui, elas se aplicam só a essa primeira parte. Se eu tivesse escrito como uma função y de x, eu teria que fazer a variação dessa primeira parte daqui, eu teria que fazer a variação dessa e dessa parcela, então eu teria mais trabalho. Seria possível continuar? Claro que seria, só que daria mais trabalho. Então é melhor a gente fazer como sendo uma função x de y, porque facilita esse processo do cálculo variacional. Então essa daqui é a condição que a gente pegou, e basta a gente colocar aqui, né, pegar essa função f, jogar aqui em cima, e a gente vai obter uma equação diferencial. A equação diferencial na qual a solução é a curva que minimiza o tempo entre um ponto inicial e final fixado. Ok? Então, vamos lá, né? Como é que a gente faz para resolver essa expressão daqui do jeito mais fácil? Aqui a gente tem derivada total de alguma coisa igual a zero. O que significa isso daqui? Isso aqui significa que derivada de f com relação a x' é constante. É basicamente isso, ok? Então eu não vou, né, pegar essa expressão, derivar com relação a x', depois derivar com relação a y e colocar igual a zero. Eu já vou colocar de cara essa condição, que é análoga. Né? Derivada de f com relação a x' tem que ser uma constante. Então vamos lá, quanto é que dá esse cara? Aqui vai dar 1 sobre raiz de 2gy. Né? Esse cara daqui não vai ser derivada, a derivada é só com relação a x'. Ok? Aqui vai ficar agora derivada da raiz. Ok? Esse cara daqui vai dar meio do inverso da raiz, né? Então 1 mais x' ao quadrado, derivado do que está dentro, 2 vezes x'. Lembrando, todo esse cara daqui é igual a uma constante. O que a gente pode fazer? Olha só, a primeira coisa, né? Vamos simplificar aqui, então esse cara vai cortar aqui. Agora olha só, né? Aqui a gente tem que x' dividido por 1 mais x' quadrado, tudo dentro da raiz. E aqui 1 sobre raiz de y, esse cara daqui vai ser igual ao quê? C raiz de 2g. Passei o raiz de 2g para o outro lado. Eu posso chamar esse cara todo de um C', né? O que eu quero dizer aqui é tanto faz quem que é a constante que você vai colocar. Né? Por conta disso, eu vou colocar aqui um valor específico para essa constante, que eu vou chamar de 1 sobre raiz de 2a. Ok? Então, se esse cara daqui é igual a uma constante, eu posso dar o nome da constante que eu quiser. Eu, particularmente, vou dar esse nome, 1 sobre raiz de 2a. Por quê? Eu preciso dar esse nome? Minha resposta é não. Eu estou colocando aqui, por quê? Porque quando a gente chegar na solução da braquiostocrona de fato, quando eu chegar na resposta final, na curva, né, na função que descreve essa nossa curva, escrevendo em termos dessa constante vai ficar mais fácil de entender o que significa a solução. Okay? Só por conta disso que eu estou escrevendo dessa forma, mas não é necessário. Okay? Então vamos lá, né? O que a gente faz agora? Vamos manipular esse cara um pouquinho. Né? Vamos manipular para a gente entender qual é a equação diferencial que surge. Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser, vamos elevar ao quadrado, né, os dois lados, passar o denominador aqui para o outro lado multiplicando, passar esse daqui multiplicando. Né? Ou seja, vamos multiplicar cruzado e elevar ao quadrado. Vai ficar o quê? Vai ficar 2a x' quadrado, vai ter que ser igual a y, que multiplica 1 mais x' ao quadrado. Então, multipliquei cruzado e elevei ao quadrado ambos os lados. O que a gente faz agora? Coloca todo mundo que tem x' para um lado e que não tem x' você coloca para o outro, porque essa nossa equação é separável. Então, a gente vai conseguir, a partir de uma integração diretamente, obter a nossa solução. Então, x' ao quadrado, que multiplica 2a menos y, vai ser igual a y, logo, né, o que vai acontecer? X' ao quadrado é igual a y sobre 2a menos y. Agora, o que é x'? X' não é dx dy, esse cara tudo ao quadrado? Ou seja, a gente pode escrever aqui que dx é igual a raiz de y sobre 2a menos y, que multiplica dy, né? No caso, a gente teria que, para ser mais justo, a gente teria que colocar aqui mais ou menos, porque lembrando, eu estou tirando a raiz. Porém, aqui a gente pode colocar só a parcela positiva, por quê? Porque lembrando, a nossa curva, ela é descrita aqui para x e y crescentes, né? Tá tudo, os x e y são sempre positivos.
Então, a nossa curva é, para variações de x, a gente tem variações de y positivas. Então, a gente consegue garantir que aqui vai ser um positivo para ser a nossa solução de fato. Ok? Mas, matematicamente, quando eu tiro essa raiz daqui, eu tenho que colocar mais ou menos. Ok? O mais é já pensando na nossa solução de fato, no problema que a gente está tratando. Então, para que a gente possa obter a nossa curva, o que a gente faz? A gente integra ambos os lados. Para que a gente obtenha a nossa solução, eu vou integrar do ponto y inicial até um ponto y arbitrário, e por consequência o nosso x vai ser do ponto inicial, que foi o zero, né? A gente colocou o ponto inicial na origem, até um ponto x arbitrário, que vai ser o ponto x de y, ok? E fazendo essa expressão, né, resolvendo essa integração, a gente obtém qual que é a nossa curva de fato abraquistócrona. Vamos resolver esse cara. Olha só, que a gente vai ter x de y, vai ser igual ao quê? Agora eu tenho que saber como é que faz para resolver essa integração, né? Essa integral daqui, ela é uma integral que quando a gente bate o olho, ela não é tão imediata, mas existe aqui uma substituição, né, uma troca de variáveis que simplifica muito a nossa vida. A troca de variáveis que a gente vai fazer vai ser, né, trocar de y para θ, né, de forma que o nosso y ele vai ser a que multiplica 1 menos cosseno de θ. O importante aqui é que essa troca de coordenadas é possível de ser feita e, como vocês vão ver, vai facilitar tremendamente o nosso problema. E percebam, né, o a que a gente colocou aqui como constante apareceu, né, mais aqui um motivo para a gente ter escolhido aquela constante de forma mais adequada. Você pode ver, inclusive, eu ter escolhido essa constante daqui, né, de forma a simplificar exatamente essa nossa expressão para que a gente consiga pensar em uma troca de coordenadas mais plausível. Mas enfim, levando em conta essa troca de coordenadas, né, de y para x, vamos ver quanto é que fica dy, porque nessa nossa expressão tem tanto y quanto dy. Esse cara vai ficar a, que multiplica, né, aqui no caso 1, né, a derivada de 1 menos cosseno, vai ser só a derivada do menos cosseno. Derivada de cosseno vai dar menos seno, então aqui vai ficar seno de θ dθ. E aí, por consequência, o nosso x de y, né, vai ficar aqui uma integral de 0 até y de, vamos lá, raiz de y, aqui vai aparecer um a, 1 menos cosseno de θ, dentro da raiz ainda, né, dividido por 2a menos y. Né, 2a menos y, olha só, vai ficar 2a menos a mais cosseno. Então aqui vai ficar 2a menos a, vai ficar somente a mais cosseno. No caso, mais a cosseno, né, mais a cosseno de θ. Então, isso cai aqui dentro da raiz. E agora o nosso dy vai aparecer aqui um a vezes seno de θ dθ. E a nossa integral aqui de 0 até y vai ser de 0 até um θ genérico, ok? De forma que eu estou escrevendo a minha expressão de forma paramétrica. Então eu estou trocando o parâmetro y por um parâmetro θ e eu estou determinando agora qual que vai ser a minha função x em termos do parâmetro θ, porque eu fiz essa troca. Então a curva que a gente vai pegar vai ser descrita de forma paramétrica, mas a partir da forma paramétrica é só você isolar o θ, substituir uma na outra e você tem a sua solução, ok? Aqui é só para poder fazer de uma maneira mais direta, mais simples, ok? Agora vamos lá, o a aqui corta, né? Eu posso colocar aqui um 1 e colocar o a em evidência, né? O a vai cortar em cima e embaixo. Né? Perceba que aqui a gente tem 1 menos cosseno e 1 mais cosseno embaixo. O que eu vou fazer? Como aqui apareceu um seno de θ, eu gostaria que esse seno de θ cortasse com um seno de θ que vai aparecer aqui. Então eu vou multiplicar em cima e embaixo por 1 menos cosseno de θ. Quando eu fizer isso, aqui vai ter o quê? Vai ter igual a integral, vai ficar 1 menos cosseno de θ ao quadrado, dividido por 1 mais cosseno, 1 menos cosseno, que vai ficar 1 menos cosseno ao quadrado de θ. Isso daqui dentro da raiz. Seno de θ dθ. E claro que tem um a multiplicando, que eu vou colocar aqui do lado de fora. Agora, olha só, 1 menos cosseno ao quadrado é seno ao quadrado. Está nessa raiz, então esse cara vai cortar com esse cara aqui de fora. E no numerador, 1 menos cosseno de θ ao quadrado, dentro da raiz, vai dar somente 1 menos cosseno de θ. Então, esse cara daqui vai ser igual a integral de 1 menos cosseno de θ, que multiplica, né, aqui dθ. Aí um ponto importante, Felipe, aqui não deveria ser mais ou menos, porque você está tirando a raiz agora? Sim, mas aqui eu já estou levando em consideração aquele fato de que a nossa solução tem x e y positivos, então isso já seleciona a parcela positiva aqui, ok? Mas você pode pegar uma solução geral, o tipo da curva é o mesmo. Okay? Só vai mudar aqui se você está vendo ele para um lado do quadrante, né? Se você está vendo ele no primeiro quadrante, no segundo, no terceiro ou no quarto, mas tanto faz, aqui a solução é a mesma. E esse cara daqui vai ser de 0 até um parâmetro θ. Eu até esqueci de comentar, continua sendo 0 o limite de integração inferior, por quê? Porque o y começa em 0, certo? Aí, para y igual a 0, que vai ficar 0 é igual a 1 menos cosseno de θ, e por consequência, o cosseno de θ
inicial ele é igual a 1, né? Ou seja, o θ tem que ser igual a quê? Tem que ser igual a 0. Né? Aqui, claro, você poderia falar que é 0, poderia falar que é 2π, 4π. Né? Claro, eu estou escolhendo o θ igual a 0 para poder ficar mais direto. Né? Não tem por que eu escolher 2π, por exemplo. Ok? Então tem essa expressão. Perceba que essa expressão agora é muito mais fácil de se determinar. Quanto é que vai valer esse cara? Esse cara daqui vai valer ó, a vezes θ. Ok, vou até colocar aqui, ó, a que multiplica θ, integral de cosseno vai dar seno, junto com esse menos seno de θ. Então, esse cara daqui é o nosso x de θ. Então, perceba, agora a gente tem a solução, ok? A nossa curva que minimiza é x de θ é igual a que multiplica θ menos seno de θ, e o y, que é um y de θ, é igual a que multiplica 1 menos cosseno de θ. Esse cara daqui é a curva, né, escrita de forma paramétrica, com o parâmetro θ. Se a gente isola o θ de uma e joga na outra, mata o nosso problema, a gente tem a nossa função x, x em termos de y, por exemplo. Mas é melhor tratar ela aqui de forma paramétrica. Essa curva daqui é uma curva bem conhecida na física, que é a cicloide. Okay? Para os que não conhecem essa curva, do que se trata a cicloide? A cicloide é a trajetória que um ponto em uma roda que se movimenta, né, que rola sem deslizar, descreve no espaço. Como assim? Né, vamos lá, vamos só entender, né, o que significa essa nossa solução. E aí vocês vão ver que esse parâmetro A que eu acabei utilizando ele é bem estratégico. E vamos pegar agora um círculo de raio A. Né? Inclusive, né, tá aí, aqui, né, a interpretação daquela constante que eu coloquei, né, do 1 sobre raiz de 2A. Né? O A aparece quando a gente vai interpretar aqui em termos da cicloide. Okay? Então vamos pegar esse círculo daqui que tem um tamanho A. Vamos supor que esse ponto daqui é o ponto x igual a 0. E vamos analisar a movimentação deste ponto daqui, levando em consideração que esse círculo está andando para a direita em um movimento de rolamento. Ok? Então vamos analisar como é que vai ser, né, depois de um certo tempo, como é que vai ser o movimento que ele vai descrever. Vamos supor agora que esse nosso círculo ele andou um pouquinho, ele veio até aqui, por exemplo, ok? E quando ele veio para cá, o ponto vermelho, sei lá, ele veio para cá. Vou colocar aqui um ponto genérico qualquer, ok? Só para, inclusive, ficar mais claro aqui. Né? Vamos colocar essa linha aqui de referência. Essa linha, portanto, ela veio para cá. Ok? Se essa linha veio para cá, vocês devem concordar comigo, olha só. O corpo se movimentou essa quantidade daqui. Essa quantidade θ nesse movimento de rolamento. Okay? Nessa quantidade θ, a primeira pergunta que a gente se faz é qual que é a coordenada x desse ponto? Porque ele começou em x igual a 0. Qual vai ser a coordenada x dele agora que ele andou um pouquinho? Okay? Olha só, para determinar quanto é que vai ser, olha só, essa posição x daqui, a nova posição x dele vai ser o quê? Vai ser essa distância daqui, ou seja, o tanto que andou o centro do disco, reduzido essa distância. Eu acho que isso não deve ter dificuldade para ninguém. Quanto é que vale essa distância maior? Olha só, a distância que andou, aqui, ó, levando em conta que o círculo andou uma quantidade θ, quanto é que foi que o centro de massa andou? Se é rolamento sem deslizamento, então a gente sabe que o deslocamento do centro de massa foi igual ao raio vezes o ângulo, né, do movimento. Então, essa primeira parcela daqui, né, que eu acabei de colocar, ela vale A vezes θ. Só que a gente tem que retirar essa parcelinha daqui, que eu vou colocar em laranja. A gente tem que retirar essa parcelinha. Quanto é que vale essa parcelinha? Olha só, aqui, vamos lá, repara que aqui forma um triângulo, ó, um triângulo retângulo. Ok? Vou até aproximar aqui, só para deixar bem claro. Olha só, aqui a gente tem um triangulinho retângulo. Eu vou até redesenhar esses caras aqui, só para poder ficar, né, um pouquinho melhor. Então, olha só, aqui é o nosso ângulo θ. E, vamos lá, aqui é o triângulo retângulo que foi formado. Esse triângulo retângulo, olha só, ele tem hipotenusa igual a A. Ok? Quanto é que vale essa parcela? Essa parcela daqui é o cateto oposto ao ângulo θ. Então, essa parcela daqui vale o quê? Vale A vezes seno de θ. Então, quanto é que vai ser a nova posição x aqui? Né? Vamos lá, quanto é que vai ser a nova posição x desse, né, nosso... Agora o θ ficou horrível, né? Então, vou até reescrever aqui agora o θ maior. Então, dado que ele andou uma certa distância θ, né, um certo parâmetro angular θ, qual que vai ser agora a nova posição x desse nosso ponto que a gente marcou em vermelho? Vai ser a θ, que foi o tanto que o centro andou, menos a vezes seno de θ, ou seja, a que multiplica θ menos seno de θ. Percebam, né, não por coincidência, qual que é a nossa solução aqui, a parcela em x que a gente chegou, é exatamente isso. Agora o que a gente precisa saber é, vamos analisar a parcela em y. Okay? Vamos colocar aqui o y virado para cima, né, porque eu estou colocando aqui, né, o círculo andando na parcela de cima. Né? Então, olha só, nesse início daqui, quanto é que era o y? O y era igual a 0. Okay? Agora, como é que a gente faz para analisar a nova parcela aqui em y? A nova parcela em y, olha só, o y dele é esse cara daqui. Como é que a gente faz para poder quantificar
essa alturinha daqui dele, né? Como é que a gente faz para quantificar essa nova altura y, né? Dado que ele começou em y igual a 0 e agora ele está num y diferente. Bom, esse y aqui a gente pode pensar da seguinte forma. A gente pode pensar que ele é essa distância toda, que é o raio A, e a gente subtrai essa parcelazinha daqui, ó, que eu vou até colocar ela em verde. E a gente subtrai essa parcelinha daqui de verde. Quanto é que vale essa parcelinha de verde? Essa parcelinha de verde é exatamente esse cateto adjacente ao θ. Esse cara daqui vai valer quanto? Ele vai valer A vezes cosseno de θ. Então, quanto é que vai valer o y, né, desse nosso ponto daqui em vermelho? O y desse ponto daqui, ele vai valer, então, olha só, o nosso y, ele vai valer A menos A vezes cosseno de θ. Ou seja, A que multiplica 1 menos cosseno de θ. Percebam, esse é exatamente, né, o nosso y daqui. Ou seja, né, realmente essa solução que a gente acabou de pegar é a posição x e y de um ponto em um círculo que está rolando sem deslizar e que começa na origem, em x igual a 0, y igual a 0. No caso, para a gente ter exatamente a nossa curva, né, só para que a gente consiga visualizar ela bem, a gente teria que fazer esse mesmo problema analisando o nosso x e y virado, né? Lembrando, o nosso x, o nosso y, perdão, ele estava virado para baixo, na vertical para baixo. Então esse cara daqui é o y, esse cara daqui é o x. Então se a gente fosse fazer esse problema daqui, né, o que a gente teria que fazer? Olha, desenha aqui um circulinho, como é que vai ser a trajetória que esse cara vai fazer? Né? Se vocês forem analisar, né, exatamente, plotarem a curva, vocês vão ver que a cicloide é algo dessa forma. Ó. Ele é algo dessa forma daqui. Ó. Tem esse aspecto. Agora, a cicloide, né, depende do raio do nosso círculo, né, depende desse fator A daqui. Aí vem a pergunta, qual vai ser a cicloide que a gente vai usar como solução? Basta a gente pegar a cicloide que vai passar pelos pontos inicial e final. Ou seja, se o nosso problema é, olha, a gente quer saber qual que é a curva que sai desse ponto e chega nesse ponto, que vai demorar o menor tempo possível, o que a gente faz? Pega a cicloide que passa por esses dois pontos. Né? Se a gente fosse desenhar aqui, né, do ponto de vista pictórico, realmente seria esse cara daqui. Ó. E aí, né, se a gente fosse fazer a continuação dela, seria algo dessa forma daqui. Né? Só que aí, para a gente, só precisa dessa primeira parte. Ok? Então, né, tá aqui o nosso problema da braquistócrona resolvido. A solução é uma cicloide, né, e tá aqui a interpretação dela. Mas, enfim, é isso. Né? Espero que você tenha gostado aqui até o momento. Depois deixa aqui nos comentários se você gosta desse tipo de vídeo mais técnico sem ser de curso, porque se vocês tiverem mais interesse nesse tipo de vídeo, eu vou tentar fazer com uma certa regularidade. Mas bom, é isso. Se você gostou, não deixe de dar o seu gostei, certo? Se inscreva no canal e não deixe de ativar o sininho para sempre receber as notificações dos próximos vídeos. No mais, deixe aqui seu comentário. Gostou do vídeo? Enfim, né? Responda aqui também seus coleguinhas, interaja nos comentários, use-os a seu favor. No mais, obrigado por você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.